façam ainda melhor, ainda melhor. Um dia, minha filha mais velha falou comigo assim: papai, eu não entendo o senhor, eu faço uma prova valendo 10, aí eu tiro 9,8, o senhor fala comigo, parabéns, foi bom, mas pode melhorar. Eu falei com ela: seria uma injustiça da minha parte, acreditando que você tem capacidade de tirar 10, falar com você que 8 está bom. E pronto. Não, nós precisamos sempre buscar a excelência, sempre a excelência. E a gente sabe que a própria experiência da vida deve nos conduzir nesse caminho de aperfeiçoamento. Então, glórias a Jesus pela organização, muito bem organizado, muito bem feito, o material, a capa, a arte, tudo muito bem feito, mas eu sei que nós vamos continuar sempre no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, porque a Bíblia, principalmente nós somos crentes, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, quando for dia perfeito, aí nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu, e aí pronto. Mas enquanto estamos aqui, que a gente continue nessa jornada. Eu quero louvar a Deus pela vida da Gil, que é minha esposa. É bom quando a gente viaja com a esposa, porque eu falei isso para o pastor William, falei, toda igreja convida a gente para pregar, podia fazer assim para levar a esposa da gente também. A gente fica mais tranquilo, fica mais em paz, mais leve. Um amigo meu, ele não me deu a fonte, mas ele disse que leu uma pesquisa falando entre nós, os evangélicos. E na prática eu sei disso, cientificamente não. E ele disse que leu uma pesquisa dizendo que pregador, palestrante, ensinador, quando termina de ensinar, não pode ficar sozinho. Não pode ficar sozinho. Isso é uma verdade. Às vezes as pessoas acham, eu falei isso para o pastor William, quando a gente chegou no aeroporto, às vezes as pessoas acham isso bonito. Ah, essa vida de aeroporto, de viagem, isso é lindo. E é o chamado da gente. Mas é extremamente cansativo, desgastante. E quando a gente está com a esposa, a gente fica mais tranquilo. Então, glórias a Jesus, porque os irmãos nos ajudaram aí, para que a Gil viesse. E nós vamos passar uns dias por aqui. Eu vou ficar essa semana aqui no Paraguai. Esse final de semana que vem eu ministro no Paraguai. E vamos seguindo adiante. Ore por nós, para que Deus possa continuar nos ajudando a fazer a sua obra. É o que realmente deseja o meu coração. Muito bem. Nós temos 2 assuntos para serem tratados agora pela manhã. E eu vou fazer de tudo para me dedicar mais ao assunto que está a partir da página 52, como eu falei, que é a dedicação ao ensino, e falar um pouco também do assunto que está a partir da página 35, que é a identidade cristã. Como nós falamos aqui ontem, são assuntos que são ligados uns aos outros. Não há como nós deixarmos um legado se nós não soubermos qual é a nossa verdadeira identidade, porque só quem sabe a sua verdadeira identidade sabe realmente o que deve fazer. E quem sabe o que realmente deve fazer, faz tão bem que aquilo que ele faz fica como um legado para a próxima geração. E não é possível deixar um legado para a próxima geração se nós não nos dedicarmos ao ensino, a aprender sobre tudo e a ensinar também. É claro que para nós nos dedicarmos ao ensino, a primeira coisa é nos dedicarmos a aprender. O Howard Hendricks, quem nunca leu, leia um livro chamado 7 Leis do Ensino, aliás, Ensinando para Transformar Vidas. 7 Leis do Ensino foi um curso que nós gravamos lá para a plataforma da Academia de Pregadores a partir deste livro. O livro chama Ensinando para Transformar Vidas. Eu li este livro lá pelos idos de 2003, 2004. Parece que foi 2003, o segundo ano do seminário teológico, e esse livro mudou a minha vida. O Howard Hendricks, ele fala sobre 7 leis do ensino. Eu vou falar um pouco disso aqui. Ele fala sobre as 4 fases do aprendizado. E ele fala que aquele que deixa de aprender perde o direito de ensinar. Então, qual é o segredo para nós estarmos sempre ensinando,
estarmos num processo contínuo de aprendizado. Quem deixa de aprender, perde o direito de ensinar. Então, nós vamos nos dedicar um pouco mais aqui neste assunto, a dedicação ao ensino. O texto que lemos, que é um texto que eu gosto muito, e gosto dessa versão da Almeida Revista e atualizada, no versículo de número 7, quando Paulo diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Eu sei que a Almeida Revista e Corrigida diz: o que ensina, que haja dedicação ao ensino. Eu gosto desse termo, se esmerar. Por quê? Quando a gente fala sobre se esmerar, a gente lembra de esmeril. E o que é o esmeril? É aquele motor que tem uma pedra numa ponta. Alguns têm uma escova de aço ou de qualquer outra coisa numa outra ponta, mas ele tem uma pedra e a função dele é principalmente transformar objetos metálicos. A gente chega um objeto metálico no esmeril, ele solta ali aquelas fagulhas e a gente sabe que aquele objeto vai sair dali transformado. Não tem jeito de encostar alguma coisa no esmeril e ele sair do mesmo jeito. Paulo está falando disso. Aquele que ensina, se gaste nisso, esmere-se, se dedique. O que nós precisamos entender? Que quem ensina tem que ser transformado por aquilo que ele vai ensinar. No momento que nós estamos aprendendo para ensinar, o ensino que vai transformar o outro, transforma a gente primeiro. Eu falo, principalmente quando leciono, foi a primeira matéria que eu lecionei no curso teológico, foi homilética, a arte de preparar e pregar sermões. Eu falo que quando a gente está preparando um sermão, irmãos, a gente imagina até o momento que o pessoal vai falar em línguas estranhas. Porque é aquela parte que mais toca a gente. Aí, como a gente está no meio pentecostal, a gente pensa: meu Deus, nós que chegar nesse ponto aqui, não é que a gente está humanizando o sermão, não é. Mas eu estou falando daquilo que falou comigo primeiro. E eu sempre digo que se não fala o seu coração, não ensine, porque não vai falar o coração do outro. Não vai falar. Quando nós ensinamos com autenticidade, quando nós ensinamos aquilo que nós vivemos, a gente percebe. Quem está sentado percebe isso. Agora imagine os seus alunos, que estão numa classe de escola dominical com você pelo menos um ano inteiro. Aliás, eu defendo, pastor Rivanildo, que cada professor de escola dominical deve ficar pelo menos 4 trimestres numa classe, no mínimo. Essa transição que se faz de professores em alguns lugares, cada trimestre o professor está numa classe, aí veio o próximo trimestre, ele muda o professor de classe, é um impeditivo ao verdadeiro aprendizado do aluno. A gente vai ver aqui, está aí na apostila, que não basta o professor conhecer só o conteúdo. Ele tem que conhecer os seus alunos. O professor, além de conhecer aluno aqui, não é conhecer de saber nome, telefone, onde mora, a árvore genealógica dele. Não é isso não. Conhecer os seus alunos é saber como cada aluno aprende. O Howard Hendricks ensina no livro Ensinando para Transformar Vidas, e é uma verdade científica, que existem 4 fases do aprendizado. Eu não coloquei isso na apostila. Então, se você quiser anotar, anote, que isso aí eu não coloquei. Na verdade, é o seguinte: quando a gente monta uma apostila, a gente sempre deixa alguma coisa sem colocar. Porque também, senão a gente não fica com nada de novo para falar, né? Aí é só ler a apostila. Vou só pegar essa apostila, vou ler. Não vou nem assistir a aula. Então, a gente tem que deixar algumas coisas novas para despertar a pessoa a ouvir a gente. Mas vamos lá. Howard Hendricks fala sobre 4 fases do aprendizado. 4. A primeira fase, ele chama de ignorância inconsciente. O que é a ignorância inconsciente? Aliás, dá um stop aí. Antes de pensar nas 4 fases do aprendizado, a gente precisa entender o seguinte: por que eu, como professor, preciso conhecer essas fases do aprendizado? Para eu conseguir ter um termômetro se o meu aluno realmente está aprendendo. Porque se o aluno não está aprendendo, pode ser que a responsabilidade seja minha, e aí eu tenho que interferir. Eu vou mudar o conteúdo? Não, mas eu posso mudar a didática.
A gente não vai ter como falar sobre didática do ensino, métodos de ensino aqui. Isso aí fica, repito, para aquele projeto lá das oficinas que a gente conversou anteontem à noite, né? Eu lembro que eu tive uma turma de curso de bacharel em teologia. Eram 4 anos presenciais. Eu lecionei para esta turma a disciplina de bibliologia no primeiro período. Então, com eles chegando na escola. E fui lecionando algumas disciplinas durante o curso e lecionei para eles no penúltimo período. Eram 8 períodos. Lecionei no 7º período para eles. Lecionei teologia do Antigo Testamento. Resolvi utilizar um livro, abriu parênteses aí do negócio da primeira frase, mas só para vocês entenderem aqui. Resolvi utilizar com eles um livro, Teologia do Antigo Testamento, do Ralph Smith. Um livro muito bom, muito bom. Só que é um livro de difícil leitura, porque o Ralph Smith vai citando autores, cita vários autores e ele sintetiza depois. Como era uma turma que eu conhecia desde o primeiro período, sabia o potencial da turma, eu falei com eles, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar na sala em círculo, vocês vão estudar um capítulo por semana e a gente vai chegar e discutir esse capítulo aqui. Porque eu já estou preparando vocês para daqui a pouco serem professores também, ok? Ok. Os meninos compraram os livros, começaram a ler. Na primeira aula que eu lecionei para eles ficaram voando. Entenderam nada. Vocês estudaram, gente? Professor, a gente leu e tal, mas... Vamos lá, então tá. Na segunda aula, eles não ficaram voando, mas fizeram cara de paisagem. Sabe o que eu chamo de cara de paisagem? Aquela cara que não fala nem que sim, nem que não. Aquela cara que a pessoa faz quando você está ministrando uma aula, que você não sabe se ele entendeu, se não entendeu, se aprendeu, se não aprendeu. Eu falei, bom, vamos lá. Na terceira aula, os alunos ficaram assim, perdidos. Aí eu falei, gente, fecha os livros, para tudo. Parei a aula, fechei os livros, fechei o livro com eles e falei, o que está acontecendo? Eu conheço a turma de vocês. Vocês têm o potencial. E já é a terceira aula, nós estamos com quase, semana que vem, 1 mês de aula, e vocês não estão dando resposta, resultado. Aí eles começaram a se olhar, os alunos. Aí é claro que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Falei com eles, gente, pode ficar à vontade. Como diz em Minas, falei, pode baixar o bambu, pode falar. Aí eles falaram, bem, se pode falar, então vamos falar. Nós não estamos entendendo nada dessa disciplina. A gente sabe que a disciplina é importante, mas a gente não consegue ler esse livro. O camarada fala um monte de nome, um monte de coisa e tal. Aí eu falei, então aqui está o problema. Só podia mudar o livro. Eu falei, não vou mudar. Vocês estão chegando no final de 4 anos de estudo. Vocês precisam aprender a ler esse tipo de autor. Não vou mudar, não vou mudar. Nós vamos arrumar outro jeito, mas não vamos mudar. Mas a gente precisa de ajuda. Então tá bom. Brinquei com eles, vocês vão acabar com o meu tempo. Mas eu vou preparar a aula para vocês em slides. Aí o que eu tinha que fazer? Eu gastava um tempo para estudar cada capítulo do livro. Eu passei a gastar um tempo para estudar cada capítulo. Aí depois eu tinha que montar slides daquele capítulo do livro numa ordem lógica para eles. Depois que eu preparava os slides, eu tinha que revisar esses slides. E tinha que levar todo o material. Eu já tinha um notebook, um retroprojetor. Retroprojetor é do meu tempo, mas eu tinha um data show na época. Aí levava para a sala. Na primeira aula que eu ministrei para eles, eles terminaram a aula assim, extasiados. Nossa, agora a gente entendeu. Eu falei com eles, só que vocês acabaram comigo. Porque eu vou ter que gastar para lecionar uma aula de 1h30, gastava pelo menos 5 horas para preparar a aula. Mas deu resultado. Ou seja, o método didático foi fundamental para que eles realmente aprendessem. Mas eu conhecia a turma. Quando Howard Hendricks fala sobre as 4 fases do aprendizado, ele está falando que nós, como professores, somos os primeiros responsáveis por auferir o quanto os alunos estão aprendendo. Não, pastor, isso aí é fácil. A gente dá uma prova para eles e resolve. Prova não prova nada. Prova não prova nada. Eu não sei se vocês já ouviram, tem uma entrevista, eu esqueci o nome, mas um professor muito famoso, eu acho que é de São Paulo, ele disse que, ele contando que no ensino médio, eu ia para o segundo grau é do meu tempo. No ensino médio, ele teve uma moça que ficou reprovada com ele em matemática. Aí ele reprovou a moça.
Aí o pessoal conversou com ele, falou, não, dá uma prova para ele. Ele deu uma segunda prova para ela. E ela reprovou também. Aí ele preparou uma terceira prova para ela, preparou a prova bem tranquila e deu a prova para ela. Ela fez a prova e entregou para ele. Ele chegou para o coordenador do curso e falou, quanto que ela precisa para passar? Aí o coordenador do curso falou, tanto. Ele falou, então está aqui a nota dela. Você corrigiu a prova? Nem vou corrigir. Nem vou corrigir. E passou a moça com a nota mínima. Tempos depois, ela passou em primeiro lugar na PUC em São Paulo, no curso de psicologia. E é uma tremenda psicóloga hoje. Aí ele disse, se eu reprovo essa moça, eu estaria reprovando o primeiro lugar de psicologia na PUC São Paulo. Então, é claro que uma avaliação é louvável, é necessária. Mas primeiro cabe a nossa avaliação como professor. Agora, como eu vou conseguir saber se o meu aluno está aprendendo, ou como eu vou também conhecer o meu aluno, se cada trimestre eu estou numa classe diferente? Se eu não passo nem 4 trimestres, um ano inteiro com o aluno, como que eu vou conseguir isso? Então, a minha recomendação, é claro, é uma recomendação de quem está há 31 anos na área. A minha recomendação é que, se nós temos 3 professores numa classe, a gente deixa esses 3 professores o ano inteiro. Quando for no próximo ano, a gente tira um, se for preciso, e coloca um novato, que vai ficar mais um ano. Quando for no próximo ano, a gente tira um outro que já estava desde o começo, deixa um professor antigo e 2 novatos. Que na verdade tem um que já não é novato mais. Tem um que é um veterano, com 3 anos, um está com 2, e coloca um professor agora. E aí a coisa vai caminhando. Eu costumo, quando estou na minha congregação, que o pessoal fala, antes você podia lecionar, eu falo, não. Não. Eu sempre viajo, então às vezes quando eu estou lá eu falo, não, você leciona, eu te dou um suporte. Às vezes quando eu estou viajando, que alguém pede para lecionar, é diferente. É uma igreja que eu estou atendendo. Porque, para mim, quem tem que lecionar na classe é o professor. Porque quando o professor está preparando a aula, ele já prepara não só um assunto, ele prepara pensando nos alunos que ele conhece. Ele prepara a lição pensando nos alunos que ele conhece. E aí ele vai realmente fazer com que os alunos compreendam o conteúdo. Então vamos lá. Primeira fase do aprendizado. Ignorância inconsciente. O que é ignorância? Não é truculência. Não, falta de educação. Ignorância é falta de conhecimento. O que é ignorância inconsciente que o aluno tem nessa primeira fase? Quando a gente está lecionando uma lição e de repente a gente faz uma pergunta para a classe. Alguma pergunta? E ninguém fala nada. Aí fica todo mundo olhando assim, com a cara de paisagem para a gente. Na verdade, essa é a primeira fase do aprendizado. É que os alunos estão só recebendo informação. Eles não conseguiram ainda atrelar esta informação com nada na vida deles. Aí eles ficam, não tem dúvida não, mas vai falando. Pode ir, professor. Vai falando que tá bom o assunto. Mas tá bom, mas você já aprendeu o quê? Não sei o que eu aprendi também não. Mas pode ir falando. Esta é a fase inicial do aprendizado. É aqui que o professor precisa dominar o conteúdo e conhecer bem os seus alunos, para ele saber como ele vai aplicar esse conteúdo à realidade dos alunos. Olha só, a gente tem hoje um currículo de jovens. Hoje não, já de 3, 4 anos para cá, né? A CPAD separou o currículo. Mas a gente tem uma revista de adultos que leciona tanto para os irmãos quanto para as irmãs, que são linguagens diferentes. São linguagens diferentes. Os homens têm formação psicológica, concepção psicológica, diferente das mulheres. E é o mesmo assunto. É o mesmo assunto, ensinando-se para públicos diferentes. Então, infelizmente, eu estou igual ontem. Aliás, eu sempre ensino que lição não é para ser lida na classe. Lição é para ser revista, é para ser comentada na classe. O professor pode marcar alguns tópicos e ler algumas coisas ali. Mas esse negócio, e infelizmente, é bom que eu nem conversei com a coordenação sobre isso, então nós nem conversei, nem falamos, né, como é que é e tal. Mas aí eu já falo que tem que falar sem
Tem medo. Apesar que medo é um negócio que eu já passei, não ter já há algum tempo. Mas eu já vi superintendente de escola dominical obrigar professor a ler lição na classe. Falando o seguinte: não, tem que ler, porque o aluno não lê a lição em casa, então a gente tem que ler com ele. Parabéns. Você está incentivando o seu aluno a continuar não lendo a lição em classe, não lendo a lição em casa. Do aluno se espera pelo menos que ele leia a lição. Porque vamos falar sério, irmãos, com todo respeito, mas com toda verdade e liberdade. Se fosse para o aluno ler a lição, se fosse para o professor ler a lição na classe, não precisava de escola dominical. A gente podia acordar no domingo, na hora que a gente quisesse. Dormir até acordar. Porque a gente não dorme todo dia até acordar, dorme até o relógio despertar a gente. O domingo seria o dia de dormir até acordar. Porque se fosse só ler a lição que estava pronto, você dava a lição para o aluno, ele lia essa lição em casa, pronto, aprendeu. Na classe, o professor não tem direito de ler lição, o professor tem que estudar a lição. Olha que eu deixei uma ponta aberta aqui, mas já vou voltar. O professor de escola dominical pega a lição no máximo no último domingo antes do próximo trimestre. O último domingo desse trimestre ele recebe a lição. Nessa semana que você recebeu a lição, professor, querido professor, amigo, amado professor, bendito professor, abençoado professor. Nessa semana que você pegou a lição, até o domingo que vem, você tem que pelo menos dar uma lida na revista toda. Toda. Nas 13 lições. Você tem que ler. Porque você vai ter uma ideia do que trata o trimestre como um todo. Eu sempre falo isso nas primeiras aulas lá na Academia de Pregadores. Na gravação lá. A primeira aula é uma abertura do trimestre. A última aula é um fechamento do trimestre. E as outras lições são concatenizadas, ou seja, os assuntos são ligados uns aos outros. Eu tenho que ter essa noção. Porque eu corro risco de falar uma coisa aqui, e depois quando chega na quarta, quinta lição, eu falei o contrário do que está lá. Então, em uma semana, é possível ler toda a revista e estudar a primeira lição. E aí a gente vai estudando a lição, para que a gente aplique a realidade do conteúdo à realidade da vida do aluno. E aí sim. Então o professor precisa entender, eu estou lecionando e meu aluno está na primeira fase do aprendizado, ignorância inconsciente. Ele não sabe o que ele aprendeu, ele não tem dúvida ainda, mas ele está aprendendo. Aí vem a segunda fase do aprendizado, ignorância consciente. Primeiro, ignorância inconsciente. Segunda fase do aprendizado, ignorância consciente. Ele não sabe, mas ele já sabe o que ele não sabe. Ele já tem dúvidas. Aí você fala com os alunos, alguma dúvida? Ele fala, professor, não entendi muito bem o que o senhor falou, não entendi muito bem o que a senhora falou, mas me explique isso aqui. Aí, olha, ele já começa a citar coisas que ele ouviu de você. Ele está aprendendo. Ele não domina o conteúdo, por isso a gente chama de ignorância, mas ele já tem uma consciência disso. Aí vem a terceira fase do aprendizado, que é o conhecimento consciente. Conhecimento consciente. Qual fase que é essa? Quando você faz uma pergunta e ele te responde. Ele acessa o conhecimento. Ele já sabe que ele detém o conhecimento. E isso começa a transformar o aluno. Ele começa a fazer ligação de pontos. Fala, é por isso que a Bíblia fala isso em tal lugar. E isso em outro lugar. Nossa Deus, como que eu não tinha visto isso? Ele acessa o conhecimento. Então ele já tem o conhecimento consciente. E a última fase do aprendizado é o conhecimento inconsciente. O que é isso? É quando ele sabe que sabe, não lembra onde aprendeu, mas sabe que aquilo é verdade. Você pergunta e o aluno responde. Ele não precisa nem acessar o conhecimento já é parte dele. Já é parte dele. Dr. Rubem Alves, que ficou muito conhecido no Brasil, embora foi pastor presbiteriano, mas ficou muito conhecido no Brasil como pedagogo, por algumas questões políticas, e, enfim, não vale a pena comentar aqui. Mas eu ouvi uma entrevista dele que a repórter perguntou para ele assim, Dr. Rubem Alves, o senhor fala tanta coisa interessante, e a gente sabe que ao longo da sua vida o senhor leu muita coisa, aprendeu muita coisa. De quem são estas palavras que o senhor fala?
ele disse: minha filha, essas palavras são minhas. Hoje elas são minhas. Porque depois de tantos anos aprendendo e ensinando e aprendendo, tudo que eu aprendi agora são as minhas palavras. Em algum lugar eu aprendi. Eu sei que são verdades, mas as palavras são minhas. Conhecimento inconsciente. E isto demanda tempo. Tempo. Tem gente que fala assim, às vezes eu vou para um seminário, eu ministrei um seminário de hermenêutica aplicada à pregação. Agora, há uns mês e meio atrás, nos Estados Unidos. Aí acabou, o irmão falou: pastor, como que o senhor consegue guardar tanta coisa na sua cabeça? Eu falei: irmão, tem 31 anos que eu estou fazendo isso. Então, na verdade, eu sempre considero que a graça de Deus está sobre a minha vida, mas eu sempre tenho a convicção que eu estou fazendo somente a minha obrigação. Isso não envaidece o meu coração. Até porque a Bíblia diz que se nós fizermos tudo que nos for mandado, no final nós seremos chamados de servos inúteis. Então, Deus vai nos ajudando a caminhar um passo de cada vez. E a gente, na medida que vai aprendendo, a gente não tem às vezes ideia de como aquele aprendizado vai transformar a nossa vida. Mas lá na frente, esta realidade vai se apresentar diante de nós. E a gente tem que só glorificar o nome de Jesus, dizendo: obrigado, Senhor. Ainda bem que o Senhor me ajudou. Então, o professor precisa se esmerar. Precisa se esmerar. A gente tem que gastar tempo. Uma coisa que eu não vou falar aqui, mas eu gravei lá para a academia algo que foi transformador na minha vida. Eu sempre gravo para a academia aquilo que é algo que me transforma e eu apresento a proposta para eles. Eu gravei um curso lá chamado Crise Vocacional. Eu passei uma crise vocacional muito grande. Eu já pregava há 10 anos, eu tinha 26 anos de idade, era presbítero da igreja há 5 anos, já estava no curso teológico e eu acreditava que Deus tinha um chamado para a minha vida. E no meio do curso teológico eu descobri que não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu entrei em crise vocacional. Deus, e agora? O que o Senhor quer para mim? E eu comecei a estudar sobre crise vocacional. E então eu escrevi uma apostila sobre crise vocacional. E nesta apostila a gente trata. Eu gravei esse curso lá para academia de pregadores, onde eu trato sobre como descobrir a vocação, como ter convicção da vocação, qual o papel da igreja da vocação, qual o papel da família, qual o meu papel, qual o papel de Deus, enfim, tratando das questões vocacionais. Eu preciso ter convicção da minha vocação. Eu preciso saber para que Deus me chamou. Às vezes a gente cria uma pseudo-humildade, uma falsa humildade. As pessoas me perguntavam assim: ô Anderson, você prega? Eu dizia: não prego não, eu dou uma palavra. Isso é falsa humildade. Se eu sei que Deus me chamou para pregar, eu tenho que dizer: sim, eu prego, porque Deus me chamou para pregar. Irmão, você ensina? Não, não ensino não, eu estou ali cooperando com a escola dominical. Não, você tem que falar: eu ensino. Deus me chamou para a área do ensino da palavra de Deus. Deus me chamou para a docência cristã. Eu sou professor na igreja. Porque quando você diz isso, o seu cérebro está entendendo que esse é o seu chamado. E você vai começar a trabalhar em prol desse chamado. Aí você vai investir nisso, vai gastar tempo com isso. Ó, eu espero que ninguém entregue o cargo de professor de escola dominical amanhã. Ou hoje, depois aqui da ministração. Mas eu falo que para um professor, se a semana é um sacrilégio para você estudar a lição, se você, ai meu Deus, eu vou estudar essa lição porque, senão Deus vai cobrar de mim, o pastor vai me chamar a atenção, o superintendente da igreja, ai meu Deus, mas nossa Deus do céu, esse tem que estudar a lição, meu Deus do céu, eu não aguento isso mais, Senhor, tem misericórdia. Pode esquecer, você não foi chamado para ser professor. Pode esquecer. Pode procurar outra coisa para você fazer na igreja, meu amigo. Ai pastor, mas a Bíblia diz que tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. É verdade. Tudo que vier às minhas mãos para fazer, eu tenho que fazer conforme as minhas forças. Não é conforme as forças do pastor Pedro. As forças dele são deles. Eu preciso fazer conforme as minhas forças. Eu descobri que tudo que nós fazemos na obra de Deus dá trabalho. Gera suor, é cansativo. Mas tudo que nós fazemos na obra de Deus é prazeroso.
Se eu estou fazendo dentro do meu chamado, gera prazer. Porque Deus é muito sábio. Aliás, falar que Deus é sábio é até pouco demais, não é? Falar que Deus é sábio é muito reducionista. Deus sabia que se Ele nos chamasse para fazer algo que não nos desse prazer, a gente não iria fazer com qualidade, com excelência. Ele sabendo que o que nós fazemos nos dá prazer, a gente se dedica, a gente se entrega. Porque nós nos dedicamos, nos entregamos a tudo aquilo que nos dá prazer. Tudo aquilo que nos dá prazer. Isso é humano, é humano. Se eu te perguntar assim, você quer fazer aquilo que te dá prazer ou que te aborrece? Eu não preciso nem responder, é claro. É até idiotice fazer uma pergunta dessa. É claro que eu quero fazer aquilo que me dá prazer. É claro que nem tudo que dá prazer é bom. Nós precisamos aprender a ter prazer nas coisas boas. E é claro que todo prazer que nós temos é também aprendido. Eu fui a Israel e aí fui comer aquelas comidas que o pessoal come lá. Quem já foi sabe, no café da manhã, cebola, pepino, tomate, umas comidas que é uns barrinhos lá. Meu Deus, como que a pessoa come isso? É porque eles acostumaram. Aprenderam, feijão doce, aprenderam a sentir prazer naquilo. Então o prazer é um aprendizado. Por exemplo, eu não gostava de tomar café porque eu tomava café com açúcar, ele fermentava no meu estômago, me dava azia. Aí o irmão me falou, por que você não toma sem açúcar? Gente, a primeira vez que eu tomei café sem açúcar, o meu olho chegou a repuxar assim, ó. Meu olho repuxava assim, eu não, vou tomar. Falei, vou acostumar o meu paladar. Hoje, sem problema, porque eu aprendi a ter prazer nisso. Vocês gostaram do olho repuxando, né? Então, a gente tem que aprender a ter prazer naquilo que é bom. Então, Deus ligou essa área do nosso cérebro, do prazer, com os dons e a vocação que nós temos. Aí a gente falaria em um outro seminário, dons e vocações. Vocação, dom, talentos. Então, o que nós fazemos na obra de Deus é desgastante, gera cansaço, mas dá um prazer, dá uma alegria, dá uma satisfação na gente, dá um prazer, é uma realização pessoal. Ser crente, aliás, ser crente é uma questão de realização pessoal. Sabe, ó, quem é jovem aí, solteiro, quando o camarada, e a gente que já foi também, quando o camarada está apaixonado, e aí conversa com a moça, e vai aquela luta, e de repente a moça dá sim. Ele vai embora para casa, ele nem dorme, ai meu Deus, oh Senhor, satisfação pessoal. Quando a pessoa presta um vestibular e é aprovado, meu Deus, isso é satisfação pessoal. Gente, ser crente é isso, encontrar satisfação pessoal nas coisas de Deus. E Deus fez isso, Ele nos dotou disso. Está lá, onde eu falo aí atrás sobre a identidade cristã, a gente fala sobre isso. Então o professor precisa se dedicar. Ele tem que ter prazer nisso. Ele tem que pegar a lição de escola dominical e falar, não, meu irmão, isso aqui eu vou lecionar domingo que vem. Está pensando o quê? Isso é a minha oportunidade. Domingo que vem sou eu que leciono. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer com excelência. Tem gente que acha que só consegue fazer com excelência se tiver muito recurso financeiro. Eu descobri, ó, vou dar para vocês uma definição simples, não simplória, mas simples de excelência. Excelência é fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. É fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. O que é fazer com excelência? O melhor que se pode com aquilo que se tem. É claro que quando eu tiver melhor, tem um filósofo, esqueci o nome dele agora. Lembra, meu bem, um barbudo, assim, fortinho? Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, faça o seu melhor enquanto você não tem melhor para fazer melhor ainda. Tem gente que fica, se eu tivesse aqui um data show na classe, eu montaria uns slides. Eu faria nada, faria não. Porque antes de eu ter data show, eu tenho um data show, que nem uso mais, porque já também ficou obsoleto. Antes de eu ter, aliás, as pessoas me perguntam, antes, que programa é aquele que você usa para marcar as lições de escola dominical lá? Eu uso um equipamento da Apple, que é um iPad, e uso o aplicativo Livros, ou e-book da Apple, que é transmitido pelo Apple TV para a televisão, e eu vou marcando lá. É aquilo que eu faço. Antes de eu ter um iPad com canetinha, um Apple Pencil, que não sei o que, esse trem todo bacaninha, eu tinha cartolina.
Eu aprendi, eu não fiz magistério, não. Eu fiz técnico em contabilidade, igual o William ali. Mas eu aprendi a fazer flanelógrafo. No nosso tempo de escola, a gente aprendia a fazer fichamento. Comprava as fichas e pegava um livro e ia fazendo fichamento, para dar uma aula só com fichamento. Pastor, mas eu não tenho um iPad, eu não tenho... Mas você tem outros recursos. Ai, pastor, mas eu não tenho nem como comprar uma ficha. Pede na igreja uma folha de papel A4, divide ela em 4, corta os pedacinhos pequenos e faz o seu esboço da lição. É assim que a gente começa. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que quer que as coisas se movimentem à sua volta, mas ela não se movimenta. Está falando isso hoje, quando levantamos. Está falando com a Gil ali. E eu tenho um princípio que é o seguinte: comece a se movimentar e as coisas à sua volta se movimentarão. Isso aqui não é técnica de coach, esses treinos, não. É uma verdade. Pensa o seguinte, prática. Imagine uma piscina aí de, sei lá, 4 por 6. 24 metros quadrados. Uma piscina com 1,20 m de profundidade. Aí está só você, a água está paradinha. Aí você entra, imagine você, eu quero que você imagine isso agora mesmo na sua mente aí. Aí você começa a entrar nessa piscina devagarzinho, para você não mexer a água. Você entra na piscina devagarzinho. Quando você entrar, você abre os seus braços nessa piscina. E você começa a girar, devagar, devagar. Você conseguiu movimentar a água dessa piscina toda? Não. Mas a superfície dela vai começar a se movimentar. Se tiver um cisco lá no cantinho, ele vai demorar a se mover. Mas a água vai chegar lá e vai movimentá-lo. Se você aumentar a rotação, sozinho, se você aumentar a rotação dos seus braços, a água vai começar a se movimentar. Você conseguiu fazer ali um turbilhão naquela piscina? Não, mas coloca mais 30 pessoas com você lá dentro. Mas quem começou foi só você. O problema é que a gente está esperando um ambiente se movimentar à nossa volta. E a gente fica parado porque o ambiente não se movimenta. E a gente culpa quem a gente acha que deveria movimentar o ambiente. Mas a gente esquece que se eu começo a me movimentar, tem outro perto de mim que vai se movimentar. E outros vão se movimentar. E nós, daqui a pouco, nós estamos provocando um furacão. Então, como professores de escola dominical, nós precisamos buscar a excelência. Na página 53 eu coloquei que não há uma missão mais nobre do que ensinar. O ministério do ensino foi a missão principal de Jesus. O que prepara para ensinar deve ter em mente que transformará vidas, ensinando para transformar vidas. O importante no nosso ensino é a transformação que ele promove na vida das pessoas. Já falei sobre o que é excelência, porque eu citei que o professor que almeja excelência no ensino se empenha para alcançá-la. Se empenha para alcançá-la. A gente faz o melhor que a gente pode, com aquilo que a gente tem. Até que a gente tenha melhor, para fazer melhor ainda. Depois nós colocamos aí que o processo constante do professor, quer seja em relação à habilidade, no ensino e crescimento espiritual, ele tem que acontecer. Foi disso que Paulo falou em Romanos 12. Haja dedicação ao ensino. Eu ia fazer uma explanação melhor do texto, mas eu preferi não, porque na carta aos Romanos, Paulo começa a falar desse negócio de transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quero ligar só esses dois pontos. Aí, de repente, no versículo 7, Paulo diz assim: já que você está transformado pela renovação da vossa mente, agora quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Se é ministério que Deus te chamou, que você exerça esse ministério. Todos os dons ministeriais, que aqui são dons ministeriais, que Paulo fala aqui, ele fala depois de ter uma mente transformada. Se não tem uma mente transformada, não vai conseguir cumprir nenhum propósito desses dons ministeriais que Paulo fala aqui. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. Depois nós tratamos aí sobre o professor, a Bíblia e os alunos. Qual a ligação que há entre o professor, a Bíblia e os alunos? Uma total ligação. O professor é aquele quem conscientemente e com um propósito determinado influi sobre a educação dos alunos. O professor não faz por acaso. Como eu disse, quando a gente está preparando alguma coisa para falar, a gente imagina até qual vai ser a reação dos alunos. Quando a gente está preparando um sermão, a gente imagina qual vai ser a reação das pessoas. É proposital.
O professor não fica... Eu já fui, como eu disse, eu leciono há 31 anos. E eu sempre gostei de escola dominical. Meu pai me levou a frequentar a escola dominical, estudo bíblico. Até pouco tempo atrás eu tinha anotações de quando eu estava aprendendo a escrever com 7 anos de idade, do papai me ensinando a fazer as abreviaturas dos livros da Bíblia. Eu falo, o primeiro curso teológico que eu fiz, eu tinha 9 anos de idade. Foi um curso chamado Deus Ama Você, Instituto por Correspondência, com o pastor Bernardo Johnson. Quanto tempo tem isso? Tem quase 40 anos. Vai fazer agora 38 anos isso. 37 anos. Então, eu sempre gostei de frequentar, de estudar. Sempre gostei disso. E a gente tem que fazer de forma direcionada. Direcionada. Eu trabalhei uns 6 anos como diretor do Departamento Geral de Escola Bíblica Dominical em Belo Horizonte, nosso ministério. Na época, eram 500 igrejas, eram 52 mil membros na época. E eu detectei, eu fiz um levantamento, que pelo menos 70% dos nossos professores de escola dominical nunca tinham feito um curso teológico. Um curso teológico. Nem um curso básico em teologia. Nenhum, nem por correspondência. A minha pergunta é, quando eu estou à frente da classe com a lição na mão, explanando o conteúdo da lição, que é uma explanação da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, eu estou construindo um pensamento teológico. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? O que é teologia? É o estudo de Deus. Eu estou explanando, revelando Deus ao coração da pessoa, através daquilo que eu estou ensinando. Então eu estou construindo um pensamento teológico. Como que eu vou construir um pensamento teológico se eu nunca me debrucei para estudar teologia? O Espírito Santo vai me revelar. Tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar. Mas o Espírito Santo vai te revelar o que é soteriologia, amartiologia, pneumatologia, eclesiologia. O Espírito Santo vai te revelar quais são os passos da salvação, a ordem salutis, a ordem da salvação. Como que a salvação acontece na nossa vida? Quais as transformações que ela propõe? O Espírito Santo vai revelar isso? Não. O Espírito Santo vai nos dar capacidade mental para nos debruçar sobre a disciplina e estudar. Estudar. Agora, como que eu construo teologia sem nunca ter estudado nada em função da teologia? Pastor, então nós vamos acabar com os professores todos? Não. Nós precisamos de uma ação transformadora. Pastor André disse aqui, nós estamos nos transferindo para os Estados Unidos da América, para plantar uma diretoria de ensino numa igreja. E um dos projetos de ensino que nós já temos para a igreja lá, é que aqueles professores que não têm formação teológica, nós vamos fazer um curso de formação de professores de escola dominical. Um curso específico para formar professores de escola bíblica dominical. Porque nós vamos falar nesse curso, além de disciplinas teológicas, além de disciplinas voltadas para a psicologia cristã, para a pedagogia cristã, nós vamos tratar de disciplinas que vão ensinar o professor a fazer um plano de aula, didática, que vão ensinar o professor a fazer isto. E o meu projeto, o nosso projeto, é chegar para o professor e falar, olha, nós temos, chegar para o aluno de escola dominical e falar, nós temos te observado e você tem vocação para ser professor de escola dominical. Como que a gente descobre um aluno no meio da classe que tem vocação para ser professor de escola dominical? Dando para ele a oportunidade que o Weber me deu. Você vai lecionar um ponto da lição. Observando os comentários, fazendo uma pergunta direta, irmão fulano, o que você acha disso? E na observação desses comentários, a gente vai percebendo que ele tem vocação para isso. Aí você percebeu que o aluno tem essa vocação, chega para ele e fala, você vai ser professor de escola dominical. Eu falo, puxa vida, eu começo domingo que vem. Você fala, não. Você começa ano que vem. A igreja vai te presentear com um curso de formação para professores de escola dominical. Daqui um ano, 9 meses de curso que seja, você vai passar por um curso de formação. Hoje a gente não precisa do curso ser totalmente presencial. Você pode fazer um curso um dia no mês presencial e o restante online. É possível. E aí nós vamos trabalhar. É preciso que haja essa transformação. Porque às vezes também nós cobramos do professor sem capacitá-lo. Nós cobramos do professor sem direcioná-lo.
Então é preciso que a gente faça isso, envolva o professor nessa arte do ensino. Não basta ser frequente na escola dominical, isso é importante para ser professor. Não basta ser dizimista e ofertante, é importantíssimo para ser professor. Não basta ser um aluno que comenta as lições da classe, isso é importantíssimo. É preciso ter vocação para docência cristã. Não basta pregar bem, porque talvez Deus me chamou para pregar, mas não me chamou para ensinar. Aí você pega um pregador, ele vai pregar. Aí ele vai terminar a escola dominical dizendo: glória a Deus, olha, a aula foi uma bênção. Eu não concluí nem o segundo ponto da lição. Deus tomou o ambiente, foi um reteté. Ok. Aí ele vai contar testemunho pessoal. Não há algo mais trágico para um professor de escola dominical quando ele sai da lição e vai só contar testemunho pessoal. Testemunho pessoal é importante? Sim, se estiver ligado ao assunto da lição. O Edgar Aurélio, um amigo que eu citei aqui ontem, ele falou: o Anderson, tem pregador, por causa de pregadores, tem pregador que prega o sermão de 3 pontos. Sermão de 3 pontos. Não pode pregar esse sermão. Lê o texto, foge do contexto e arruma um pretexto. Não pode, gente. Tem professor de escola dominical que ele faz isso. Tem professor de escola dominical que lê a lição e fala: ô, irmãos, essa CPAD é uma bênção. Ei, glória a Jesus. É preciso nem explicar, né, irmão? Está muito bem explicado. Então vamos adiante para a gente ganhar tempo. Ganhar que tempo? Você está perdendo tempo. Meu Deus. Aí aqui na página 54 eu falei sobre definição etimológica, pedagógica e teológica de professor. Sobretudo a definição pedagógica. O professor é aquele que professa. O que é professar? É falar daquilo que eu creio. Então o professor professa. Se eu não creio, eu não posso professar. Como professor, eu preciso identificar que tem lições que são difíceis para eu lecionar. Por exemplo, eu leciono para curso teológico há quase 20 anos. Mas tem disciplinas que eu não gosto de lecionar. Escatologia, por exemplo, é uma delas. Eu até gosto da escatologia, eu tenho a formatação do pensamento escatológico e tal, mas eu não gosto de lecionar. Aí um dia um pastor, coordenador do Instituto de Ensino, me ligou e falou: Anderson, precisamos de você semana que vem para lecionar escatologia. Eu falei: vou não. Não, você tem que vir porque o pessoal gosta muito de você aqui. Eu falei: eu não vou justamente para eles continuar gostando. Eu preciso saber a minha limitação. Irmão, não é pecado você chegar É claro que não é no dia de lecionar a aula. Mas você, lembra que eu falei que você dá uma lida na revista inteira durante o trimestre? Aí se você percebeu que aquele assunto que você não domina vai cair num dia de você lecionar, não é pecado você chegar pro outro professor ou pro superintendente e falar: ô pastor, rapaz, esse assunto aqui é um assunto que eu não domino bem não. Vamos passar esse assunto aqui para outro professor? Eu vou sentar e vou aprender. Qual o pecado de que há nisso? É nobre. Eu sempre digo o seguinte: nunca se aventure a ensinar sobre aquilo que você não domina. Domine o assunto primeiro antes de ensinar. Até porque os nossos alunos estão assentados e tem gente que está nos ouvindo falar e que domina melhor do que nós o assunto que a gente está lecionando. E ele nos respeita, ele contribui. Pastor, mas se ele domina melhor do que eu, então ele é que tinha que lecionar. Não é você, foi você que Deus chamou para ser professor da classe. Então você precisa se esforçar. Mas tem gente sentado nos ouvindo que sabe melhor sobre o assunto que a gente está lecionando do que a gente. Por exemplo, eu estou falando sobre pedagogia cristã aqui. Eu acredito que tem aqui entre nós pedagogos. Eu tenho formação em pedagogia, mas eu acredito que tem aqui pedagogos, pessoas que têm formação em docência do ensino superior, que são pessoas que dominam bem esse assunto. Aí se eu falo qualquer bobagem aqui, a pessoa pode até não me refutar, mas ela vai falar: não. Aí daí a pouco o aluno começa a ir embora da classe. Qual é o grande problema de evasão da escola bíblica dominical, especificamente falando? Professor. Irmão, fala sério, vamos falar sério. Como eu disse, domingo, eu gosto de dormir. Gosto mesmo, não tem vergonha de falar. Um dia o irmão falou comigo: nossa, você dorme qualquer hora. Qualquer lugar que você chega e encosta, você dorme. Eu falei: e eu que estou errado? Parece que é um pecado. Ai meu Deus, está dormindo fácil demais. Errado é quem não dorme.
Ruim é para quem não dorme. Eu gosto de dormir. Não consigo dormir hoje como eu dormia antes. A gente vai envelhecendo, vai tendo menos necessidade de sono. Mas agora, pensa bem. Como eu disse, o domingo do crente, irmão, obreiro, professor, trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Aí no domingo era o dia de você acordar, a hora de acordar, desligar, nem pôr despertador, acordar e dormir de novo, ficar ali, tomar um café com a família, de boa, tranquilo. Aí o aluno é crente, ele levanta cedo, eu vou para a escola bíblica dominical, hoje é o dia do Senhor, eu vou aprender a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Só desse aluno estar vindo, ele já merece no mínimo meu respeito. Aí o aluno chega na classe, o bendito do professor ficar lendo lição, sem se preparar. O aluno vem uma, duas, na terceira vez ele fala, não, vou ficar em casa. Vou assistir uma aula online aí, não vou. Qual é o maior atrativo para o aluno? É o professor. Qual é o maior problema da escola bíblica dominical? É o professor. Qual é a grande solução da escola bíblica dominical? Professor. Então nós aqui estamos fazendo esse negócio dar certo. Ou dar errado quando dá também. Porque a gente estava anteontem sentados, jantando com o pastor Elias Torralba, e ele estava contando para a gente, e aí o rapaz que veio com ele, não sei se é Douglas que chama, né? O Douglas falou, fala para ele como é que é a sala de curso da PUC. Aí o pastor Elias está falando, irmãos, a sala da PUC, que é uma das faculdades referências no Brasil, PUC São Paulo, as salas lá hoje estão voltando a ser aquele quadro negro, aquele quadro verde, que a gente chama de quadro negro, nunca entendi porque é verde que eles chamam de negro, mas tudo bem. Mas é o quadro verde, quadro negro, giz e um professor. Saliva e giz. Estamos voltando ao tempo da saliva e giz. Porque os recursos são muito bons se são bem utilizados. Como eu disse ontem, nenhuma ferramenta, por melhor que seja, vai surtir o efeito que se espera se quem está com a ferramenta na mão não souber utilizá-la. Nada paga o contato com o professor na sala de aula. A experiência dele, a vivência dele, a mão dele, a palavra dele, o olhar dele, o gesto do professor. Nada substitui isso. Nada substitui. É por isso que Jesus foi um mestre por excelência. Porque Jesus tinha contato, Jesus estava perto, Jesus falava, ele vivia, ele fazia os alunos sentirem na pele, na carne, no toque, ele fazia os alunos sentirem o que ele estava ensinando. Era um ensino materializado, porque já estava materializado em quem estava ensinando. E isso ocorre se nós nos prepararmos. Não tem jeito, é preparação, gente, não tem jeito. Eu falei para vocês ontem, eu estudo a lição, gravo as aulas, aí quando eu vou lecionar, eu estudo a lição de novo, assisto a minha aula de novo. Não tem jeito. E não é porque, o Anderson é um exemplo. Não, é porque é a minha limitação. Eu preciso disso. A definição pedagógica, o professor é o encarregado de orientar a aprendizagem. Uma das coisas que a gente aprende, principalmente em pedagogia, é descobrir como nós aprendemos. Eles não ensinam isso para a gente na escola. A primeira coisa que a gente deveria aprender, antes de começar a aprender, é como a gente aprende. Cada um de nós aprende de um jeito. Então o professor é aquele que vai direcionar o aluno no caminho do aprendizado. Antigamente o professor era o mestre por excelência. A palavra aluno vem de a, que é um prefixo de negação, luno, que é de lua, de lunar, de luz. Aluno ao pé da letra significa sem luz. E a antiga filosofia de ensino era assim, os alunos eram sem luzes e os professores, mestre por excelência, que lançavam luz ao conhecimento do aluno. Se a gente tentava discutir uma coisa com o professor, ele falava, esquece, você sabe, faz o que eu mando. Era assim, isso mudou e já tem tempo. A filosofia moderna de ensino diz que todo aluno aprende a partir de alguma coisa. Ele já tem um terreno fértil ao aprendizado ali. E eu, como professor, não sou mais o dono da razão, o detentor de toda a verdade. Eu preciso estimular o aluno a descobrir o conhecimento. O Howard Hendricks diz que ensina mais, talvez, quem ensina menos. Ou seja, não é dar o peixe, é um provérbio chinês, é ensinar a pescar. É conduzir o aluno. O que é o professor?
É aquele que pega o aluno pela mão e conduz o aluno pelo caminho do conhecimento. E o aluno vai aprendendo, ele vai descobrindo o conhecimento orientado pelo professor. De repente ele diz, uau, é isso. Nunca mais ele vai esquecer aquilo. Nunca mais ele vai esquecer. Porque não é um aprendizado. O Howard Hendricks fala também sobre as leis do ensino, as 7 leis do ensino. E uma das leis do ensino é que o ensino ocorre com o aprendizado de um coração para o outro. Não é de uma mente para outra. Não é um pendrive que você espeta aqui, espeta na cabeça do aluno e faz transferência de dados. Não, não é isso. É coração, é sentimento, é emoção. É realmente envolvendo a pessoa naquilo ali. Para nós entendermos essa questão da nossa vocação que eu citei, a gente precisa estudar sobre... Eu gravei um curso lá, não é merchan que eu estou fazendo, gente, mas também é. Mas é porque eu gravei os cursos lá e de repente a gente sabe que tem algumas coisas que eu falei que cabe nisso. Aí eu já indico que vocês quiserem, tá lá. Eu gravei um curso lá para a plataforma chamado Vivendo uma Liderança Equilibrada, onde eu falo da liderança como uma cadeira que tem 4 pés. E um desses pés é o chamado, a vocação, o outro é a unção e o outro preparo. Isso aqui tem que ter equilibrado na nossa vida. Chamado. O que Deus me chamou para fazer? O chamado está muito ligado ao meu ministério. Eu não posso desenvolver o ministério distante do meu chamado. O que é vocação? Está ligado aos dons e talentos que Deus me dotou desde o meu nascimento. Deus me dotou, te dotou de dons e talentos na sua sabedoria, na sua onisciência. Deus sabia e já tinha um propósito para a sua vida. E Ele já te dotou de alguns dons que vai fazer você cumprir o seu chamado. São dons. E isso é vocação. Vocação está ligada aos dons. Unção é a graça de Deus sobre a nossa vida. Unção é uma autorização de Deus para a gente fazer em nome dEle. Quando Deus ungia um profeta, quando Deus ungia um rei, quando Deus ungia um sacerdote, lá no Antigo Testamento Deus estava falando assim, Ele vai agir em meu nome. A unção é uma autoridade de Deus para a gente agir em nome dEle. Nós precisamos orar e dizer, Deus, me dê a tua graça, me dê a tua unção, eu vou falar ao seu povo. Irmãos, não tem nada mais precioso do que isso. Falar ao povo de Deus. Deus é uma lição, já está aqui, eu já preparei, tem aqui o conteúdo. Mas eu preciso da sua graça. Por quê? A pedagogia, a docência cristã vai nos ensinar técnicas de ensino para a gente aplicar tecnicamente esse conteúdo à vida dos alunos. Mas a unção de Deus sobre a nossa vida vai direcionar as nossas palavras à mente e ao coração do aluno. E o Espírito Santo vai comunicar essa palavra lá e vai transformar a vida do aluno. Nós não podemos fugir disso. Jejue pela sua classe, ore pela sua classe, interceda por eles. Peça a graça de Deus para a sua vida. Faça curso de capacitação, tantos quantos você puder. Mas não deixe de orar, dizendo, eu preciso da tua graça na minha vida, Senhor. Eu preciso da tua palavra sobre mim. Eu sou dependente de ti. Eu declaro a minha dependência de ti. Pastor, mas minha classe está com 2 alunos. Então esses 2 serão envolvidos pela graça de Deus na sua vida. As pessoas precisam sentir que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Quando Caleb estava conquistando a terra junto com Josué, Caleb chegou para Josué e falou assim, dá-me a terra que me pertence, a terra de Hebrom. Tu bem sabes o que Deus falou através de Moisés a meu respeito. Quem falou foi Deus. A voz foi de Moisés. Os nossos alunos precisam perceber que a voz é nossa, mas a palavra vem de Deus. E eles percebem. Na sequência, nós fizemos uma definição teológica. O professor é o obreiro vocacionado a ensinar a palavra de Deus. Ele é vocacionado. O que é vocação? Vocação está ligada aos meus dons e talentos. Dons e talentos. Dons naturais e dons sobrenaturais. Para a obra de Deus não bastam os dons naturais, embora os dons naturais são importantes. O que é um dom natural? Quem é professor de escola dominical do departamento infantil consegue começar a identificar dons naturais ali. A liderança é um dom natural.
O líder nasce líder. Ele é forjado, preparado depois, mas ele nasce líder. Nós temos que identificar esses dons em nós. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa que Deus não nos dotou desse dom. Até parece muito bonito, mas não para mim, é para o outro. Eu fico vendo, por exemplo, os meninos tocando aqui, ó, teclado, o William tocando. Parece ser tão fácil. Eu fico pensando, nem parece que ele tem. É fácil quando ele vai tocar. Aí eu sento, põe a mão. Não, precisa de mais dedo, mais do que 10 dedos para tocar esse trem, gente. Não dá. Por quê? Porque é o dom dele. Não é o meu dom. Agora, para que eu vou tentar me aventurar naquilo para o qual Deus não me dotou? Porque o dom faz a gente agir de forma natural. Eu só estou fazendo aquilo que Deus me dotou para fazer, gente. Só isso. Eu contei um dia desse na igreja, vocês já ouviram falar da fábula do passarinho e da galinha e do passarinho? Fábula da galinha e do passarinho. Diz que o passarinho caiu da árvore. Isso é conversa, mas é interessante a moral da história. Diz que o passarinho caiu da árvore, a galinha pegou e cuidou dele. Ele quebrou a asinha, ela cuidou da asinha dele, colocou ela debaixo da asa, junto com os pintinhos e tal, cuidou dele. Aí o passarinho ficou curado, começou a voar, das piruetas no ar, que não sei o quê. Aí a galinha ficou assim, virou a cara pro passarinho. Aí o passarinho um dia falou, dona Galinha, o que está acontecendo? A senhora não fala mais comigo? Não, nada não. Não, está acontecendo alguma coisa, a senhora não está conversando comigo, já tem uns dias aí e tal. Não, nada não. Eu falei, não, dona Galinha, está acontecendo alguma coisa, nossa amizade não é mais a mesma. Aí eu falei, tá bom, você me perguntou, eu vou te falar então. Você deve a sua vida a mim, passarinho. Se não fosse eu cuidar de você, você ia morrer com aquela asa quebrada. Cuidei de você, coloquei você debaixo das minhas asas. Cuidei de você, você aqueceu junto com os pintinhos debaixo das minhas asas. Agora você curou, está sarado, fica dando essas piruetas no ar aí, ó. Fazendo essas acrobacias. Eu só lembro do Didi que falava a cobra na bacia aí, por isso que toda vez eu erro. Dando essas piruetas no ar, girando aí, ó, e tal, se exibindo para mim. Aí o passarinho falou, ô, dona Galinha, só não entendeu. Ô, dona Galinha, olha, se eu quisesse juntar os meus filhotes debaixo das minhas asas, eu não posso como a senhora, porque suas asas são grandes, as minhas não. Quando eu estou dando as piruetas no ar, eu não estou me exibindo, eu só estou sendo passarinho. Eu fui criado para isso. Deus me criou, foi para ser passarinho. Então a senhora não pode voar, mas pode acolher os seus filhotes. Eu não posso acolher os filhotes, então eu posso voar. Eu só quero ser passarinho. Irmão, a gente tem que entender que... Eu não estou falando que a gente foi criado para ser galinha, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Aí depois vocês vão falar, o pastor falou uns não estou falando nada disso. É só a moral da história, gente. A gente tem que entender que Deus criou e dotou a cada um de nós com um dom. Glória a Deus pelo seu dom. Exerça o seu dom da melhor forma possível. Seja excelente no exercício do seu dom. E o que é dom? Dom é aquilo que gera uma atitude. Paulo falou com Timóteo, exercita o dom de Deus que há em ti. Paulo está falando, tem um dom de Deus em você, mas você tem que exercitá-lo. Porque o dom, quanto mais eu exercito, melhor eu fico no exercício do dom. Se eu não exercito o dom, eu não perco o dom. Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, mas o dom fica inerte. Olha o músico, por melhor músico que seja, quanto mais ele ensaia, quanto mais ele treina, melhor ele fica. Então, meu irmão, exerça o seu dom com excelência. Assuma isso, isso é o dom que Deus me deu. Aí a gente tem umas coisas entre nós que a gente tem que revisar. Irmão, você é professor de escola dominical há 30 anos e não é nem diácono da igreja ainda? Uai, o que foi que aconteceu? Você está em pecado, né? Não, ele não foi chamado para ser diácono. Ele foi chamado para ser professor. Simples, irmão, esse é o meu chamado. Respeite o meu chamado. Teve um moço que fez 4 anos. Quando eu fiz o curso de bacharel em teologia, era 4 anos presenciais, de segunda a sexta, de 19 às 22h40. Aí a moça fez 4 anos. Aí perguntaram para ela, por que você está fazendo 4 anos de bacharel em teologia? Ela falou, para trabalhar com crianças. Por que você está fazendo 4 anos para trabalhar no departamento infantil da igreja? Ela falou, respeite o meu ministério. Isso é o meu ministério. Deus me chamou para isso.
O departamento infantil da igreja não é uma escadinha, onde a gente começa lecionando para as crianças, depois para os maiores, para os juvenis, para os pré-adolescentes, adolescentes, até chegar na classe adulta. Não, tem gente que foi chamado para esse ministério. Eu não tenho esse chamado. Uma vez os irmãos me perguntaram: o senhor prega para criança? Eu falei: nunca preguei não, mas prego, vou pregar. Então o senhor prega na festa de criança. Meus irmãos, eu cheguei para pregar. Uns 300 meninos, e cada um falando mais alto do que o outro. E o culto foi passando, eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu aceitei? E fiquei. Aí quando fui ministrar, as irmãs me deram o microfone. Eu falei: não quero microfone não. Ah, mas se você não falar com o microfone, eles não vão te ouvir. Eu falei: ah, mas do jeito que eles estão falando, nem eu vou conseguir me ouvir. Aí fui sem microfone, comecei a conversar com eles, mexi com os que estavam assim na frente, esses foram mexendo com os outros, daí a pouco todo mundo calou. Contei para eles a história de José. Falei: Jesus, obrigado por o senhor ter me ajudado nessa pregação de hoje, mas eu prometo ao senhor que nunca mais, como o hino que a gente cantou, nunca mais eu falei para a criança. Não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Então tem que ter vocação. A gente às vezes está muito preso ao mérito, ao desempenho. Ah, se eu não fui promovido, é porque eu não tive um bom desempenho. A gente tem que ter cuidado com isso. É claro que a palestra que não é para obreiros, assim, não é uma palestra de escola bíblica de obreiros, é para professor de escola dominical, mas às vezes a gente perde um diácono por não deixar ele ser diácono na vida inteira. Aí consagra ele a presbítero. Você não tem um presbítero porque ele não foi chamado para ser presbítero. E você perdeu um diácono, que agora ele não se sente mais diácono. Ele se sente presbítero, mesmo não sendo, porque você consagrou, aí você, pronto, bagunçou a vida do camarada. A gente tem que entender que o chamado, o ministério, a vocação, foi para isso que Deus me chamou. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou me dedicar. Lá na página 55, eu vou saltar aí, o professor da escola dominical como intérprete da Bíblia, o que ele tem que fazer, vocês leiam isso aí depois, nós vamos falar algumas coisas voltadas para isso. Mas aqui na página 55, nós tratamos sobre a excelência do professor da escola dominical como teólogo. Eu já falei um pouquinho disso. E a teologia é a ciência que tem por objetivo investigar a realidade de Deus e suas relações com o ser humano. Perceba, a teologia é a ciência que tem como finalidade, como objetivo, investigar a realidade de Deus. Mas não só isso, a relação dessa realidade de Deus com o ser humano. Todo o meu trabalho, a minha tentativa, o meu esforço como professor de teologia, desde que eu comecei em 2004, é fazer com que toda pessoa que estuda teologia aprenda que ele não está estudando teologia só para estudar a Bíblia, só para conhecer a Bíblia, só para conhecer escatologia, hermenêutica, homilética, exegese, enfim. Não, ele está aprendendo, estudando teologia para aprender a fazer a relação da teologia, qual a relação de Deus com o ser humano. A teologia tem que dialogar com a sociologia, ela tem que dialogar com a antropologia, a teologia tem que dialogar com a psicologia. Qual é a resposta da psicologia para essa realidade? Qual é a resposta da sociologia para essa realidade? Qual é a resposta da antropologia para essa realidade? Mas qual é a resposta da teologia? De mãos dadas com todas essas respostas para essa realidade. Esse é o diálogo que a gente tem que fazer. A gente não estuda teologia só para pregar. A teologia vai ajudar a gente a pregar, porque a gente vai estudar hermenêutica, exegese e homilética. A arte de interpretar o texto a partir do contexto, que é hermenêutica, a arte de interpretar o texto a partir da língua original, que é exegese, e a arte de preparar e pregar sermão, que é a homilética. Mas não é só para isso. O que adianta eu pregar se a minha pregação não tiver um efeito prático na vida de todos os que estão me ouvindo, crentes e não crentes? É aqui que está a virada de chave da teologia como ciência. Não é falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É mostrar qual é a relação que Deus quer ter para que ninguém vá para o inferno. É diferente. Não é falar que porque a gente é crente a gente tem que sofrer. Não é explicar por que sofre o justo, é explicar como o sofrimento do justo contribui para o seu bem. É fazer a pessoa enxergar, por um vislumbre que seja, de que Deus está sempre no controle da história, e que se eu confiar nele, a minha história está garantida. Ah, mas isto é muito empírico. Não, isso é realidade.
Aí eu vou te provar, pela teologia, cientificamente, que Deus sempre controlou a história. A teologia tem que ser humana. Infelizmente, nós aderimos à espiritualidade platônica. Platão ensinava que o mundo da matéria é ruim e o mundo das ideias é bom. E a nossa espiritualidade ficou platônica. Não, irmãos, é só a gente... nós vamos espiritualizar. Irmãos, glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Fique tranquilo. E a gente está deixando de fazer aquilo que é a nossa obrigação, colocando isso na responsabilidade de Deus. Não, isso é a onisciência de Deus. Deus quis assim. Será mesmo? Será que eu não estou usando a onisciência de Deus, a soberania de Deus, como uma desculpa para eu não cumprir a minha responsabilidade? Essa espiritualidade platônica, a espiritualidade não pode ser platônica, ela tem que ser real. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade real, do cotidiano, do dia a dia, a espiritualidade do sofrimento, do silêncio, a espiritualidade das coisas simples, a espiritualidade aqui, aqui e agora. Onde eu sou espiritual? No meu mundo, aqui e agora. E aí nós precisamos entender isso também dentro da nossa formação, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa vocação como professor de escola dominical. Eu quero contar com a ajuda de vocês aqui para página 55. Como real teólogo da sua classe, deve o professor da escola dominical. Tem 7 coisas aí. Como real teólogo da sua classe, o professor da escola dominical deve fazer essas 7 coisas. E eu vou falar número 1, e eu quero que vocês falem bem forte. Eu não vi a menina do Rios aí hoje, que aquele negócio do Rios funcionou com vocês ontem. Que eu falei, vamos fazer um Rios, vocês se animaram. Aí ficou mais um negócio mais... E ficou bonito, que eu vi lá, que postaram ontem mesmo, ficou um negócio bonito. Cadê? É o Natan? Faz aqui, Natan, um Rios para nós. Rapidinho, por favor. Eu vou falar, como real teólogo da sua classe, deve o professor da escola dominical, número 1, e vocês vão falar, ter intimidade com a Bíblia. Isso, bem forte. Isso é pedagógico. O cérebro de vocês vai entender isso. Vamos lá? 1, 2, 3, amém? Amém. Todo mundo acordado? Amém. Glória a Deus. Como real teólogo da sua classe, deve o professor da escola dominical, número 1, ter intimidade com a Bíblia. Uau! Número 2, interpretar corretamente a Bíblia. Número 3, conhecer profundamente as doutrinas bíblicas. 4, 5, discipular os novos conversos. Número 6, doutrinar os crentes. Número 7, levar a todos a se seguirem na expansão do reino de Deus. Uma salva de palmas para vocês, gente. Isso aí. Eu quero fazer um breve comentário do número 4, ganhar as almas dos alunos que não são crentes. Não dá para a gente falar aqui sobre marketing da escola dominical. Mas para mim, escola dominical não pode ser só para crente. A gente tem que ter alunos matriculados na escola dominical não crentes. Como que eu faço isso, pastor? Você vai convidar os seus vizinhos, convidar amigos, colegas de trabalho para a escola bíblica dominical. Mas eu não gosto de ir na igreja de crente. Não, você não está indo para o culto não, meu irmão. Esquece que é a igreja de crente. Você está indo para um estudo da palavra de Deus e como a sua vida pode ser transformada pelo conhecimento da palavra. Deus tem o melhor para a sua vida. Você sabia que a palavra de Deus fala de todas as coisas que Deus tem para a sua vida? Vamos lá aprender a palavra de Deus. Mas vocês não vão querer que eu passe para crente? Não. Você não precisa ser crente, não. Você só tem que... Vamos lá para você estudar com a gente a palavra. Pronto. Ter alunos não crentes matriculados na escola dominical. Mas como é que eu consigo atrair alguém para aquilo que eu penso ser importante? Se eu realmente falar que aquilo foi importante para mim. As irmãs sabem disso melhor do que nós, os irmãos. As meninas sabem disso melhor do que os meninos. Quando a irmã chega lá com a unha feitinha, um cabelo arrumadinho e tal, e ela fala, nossa, descobri um salão esses dias que, pelo amor de Deus, pensa numa mão de ouro que aquela cabeleireira tem. E ela começa a falar, rapidinho a outra fala, minha filha, onde que é isso? Eu quero ir lá também. Porque se foi tão importante para vocês, quer dizer que vai ser importante para mim também? Agora, se a gente não fala disso, sabe uma coisa que nós precisamos entender? É que Jesus nunca precisa que ninguém defenda o seu nome. Nós não precisamos defender o nome de Jesus. Gideão, uma das primeiras coisas que Gideão fez quando o Senhor chamou, foi destruir um altar de Baal.
Aí a galerinha lá que adorava Baal quis matar Gideão. O pai de Gideão falou, não, vocês querem matar Gideão porque ele destruiu o altar de Baal. Falei, rapaz, se Baal é Deus, Baal que se defenda, meu irmão. Vocês vão defender Baal? O nosso Deus não precisa ser defendido. Ai, pastor, mas estão falando mal do nome de Jesus. Irmão, o que está falando é ignorante. Vamos orar para que ele seja salvo, para que Jesus mude a visão dele. O que nós precisamos? Celebrar a nossa fé em Jesus. Isto está em falta. O que eu chamo de celebrar a fé em Jesus? É falar mais de Jesus. Talvez você conheça um irmão que não gosta de ser cumprimentado com a paz do Senhor, para que as pessoas não identifiquem que ele é crente. Vou te dar uma dica. Quando você vê esse irmão do mesmo lado da rua que você está, passe para o outro lado da rua. Mas passe para o outro lado da rua só para na hora que ele passar na sua frente você gritar: ô irmão fulano, Pai do Senhor, meu filho, você tá bom? Como é que estão as coisas? Faz isso com ele. Aí, tudo bem, que culto abençoado que nós tivemos. Glória a Deus. As pessoas precisam ouvir a gente sentado assim, ó, numa churrascaria, e a gente começar a falar sobre Jesus, mas fale alto. É claro que não é para perturbar, para a gente expulsar do estabelecimento também. Mas comece a falar, irmão, que culto, rapaz, e comece a falar. Tem gente ali à sua volta que vai começar a olhar e tal, e isso é comum acontecer. E as pessoas vão saber, tem dois crentes conversando perto da gente aí, ó. Tem dois crentes conversando. As pessoas precisam saber que nós amamos festejar a fé cristã. As pessoas precisam ouvir onde a gente está, seja no avião, seja dentro do ônibus. Parou na fila de casa lotérica, é 20 minutos de conta, meu irmão. Começa a ouvir um hino. Se aparecer outro crente, apareceu um crente atrás de mim, pastor. Há três pessoas atrás de mim. Muda de lugar, ou então fica, gente, dá licença, conversa com ele de longe, e aí, como é que você está e tal, ó, domingo tem que continuar, que não sei o que, ele, gente, está incomodando vocês? Não, está incomodando, então nós vamos passar para lá. Aí você perde 2 lugares na fila. Irmãos, comece a falar de Jesus para as pessoas ouvirem. Comece a falar de Jesus para as pessoas ouvirem. Comece a falar, fale, divulgue, celebre a sua fé em Jesus. A gente não é crente só para o culto de domingo, não. A gente é crente para a semana inteira. Pastor Ivanildo falou aqui hoje assim, eu não fui embora do culto de ontem ainda não, hein? Se a gente faz isso, a gente vai estimular as pessoas. As pessoas, infelizmente tem gente que acha até hoje que ser crente é coisa de gente quadrado, gente que não encontrou um sentido da vida, mas não descobriram nada ainda. Ser crente é coisa de quem é inteligente. O crente, no mínimo, ele é inteligente. No mínimo, ele é inteligente. Então nós precisamos celebrar a fé em Jesus. Agora, página 55, de novo, são 12 pontos aqui agora, hein? 12 pontos. Eu nem vou pedir para fazer rios agora, porque fica muito longo. Mas 12 pontos. Para ser professor, o professor precisa. Vamos lá de novo? Amém ou amém? Amém. Vamos lá. Está sendo gravado. Está sendo gravado? Ah, então pronto. Glória a Deus. Vocês podiam ter me avisado, estava sendo transmitido. Às vezes eu tinha deixado de falar uns trem que eu falei. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Para ser bom professor, o professor precisa, número 1, conhecer o que vai ensinar. 2, ter experiência com Deus. Número 3, ser autêntico. Só aí, ser autêntico. Não precisa definir não. Obrigado. Número 4, respeitar os alunos, se preparando para. Número 5, 6, número 7, número 8, 9, número 10, ó, caiu, hein? Agora as duas, respira. As duas para fechar assim. 1, 2, 3, número 11. Número 12. Já falamos sobre isso tudo aqui. Uma hora a gente faz um momento só para falar de plano de aula. Pastor, mas eu já tenho uma lição preparada, 3 pontos. Mas você tem que ter um plano de curso
que é o plano do trimestre, são 3 meses, e um plano de aula. Aí tem que ser assim uma oficina, que é um negócio bem técnico, interessante, mas é algo importante. Então, o professor deve compreender algumas coisas aí. Eu já falei aí que não deve só dominar o conteúdo, já passamos sobre a necessidade de que os alunos descubram verdades através do testemunho próprio, tem que ter vida com Deus, e motivar os alunos a pensar, aprender, que eu tinha anotado aqui para falar das 4 leis do ensino, que nós já tratamos. Depois, buscando capacitação para as aulas. Nós precisamos sempre buscar uma capacitação melhor para as aulas. Então, na página 57, está aí no primeiro parágrafo, quando o professor não se esforça para fazer o melhor, ele não apenas desrespeita os seus alunos, mas peca contra Deus. O que pode fazer o bem e não faz, não, fala alto para eu ouvir, comete pecado. O que não pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O professor estuda não só por causa dos seus alunos, mas por ser fiel a Deus. Irmãos, não tem nada melhor na nossa vida do que ter a consciência que nós fizemos o melhor. Faça sempre o melhor que você pode, sempre. Agora, tem um negócio desse trem de fazer o melhor. Eu posso estar dizendo para vocês que estou fazendo o melhor e não estar fazendo o meu melhor. Agora, pensa Deus, imagine Deus agora. Lembra do Salmo 139? Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. O Salmo 139, vocês já notaram que o salmista fala assim, de longe, entende os meus pensamentos. Primeiro que para Deus nem precisa de distância. Segundo que pensamento do outro, nem de perto a gente consegue entender. Aí o salmista, para falar dessa profundidade, dessa onisciência de Deus, ele fala, de longe, entendes o meu pensamento. A palavra nem me chegou à boca, e tu já sabes o que eu irei dizer, ok? Agora imagine eu chegando para Deus. Deus, o Senhor sabe, Deus, eu fiz o meu melhor. O Senhor conhece a intenção do meu coração. Aí Deus tira o óculos e fala comigo, Anderson, me ajuda aí, né? Eu te conheço. Eu sei o que está aí dentro. Como que a gente engana Deus? Como que você fala para um camarada que conhece a intenção da nossa mente, que você está realmente fazendo o melhor? Tem 2 pessoas que a gente não engana na vida. A gente não deve enganar ninguém, mas tem 2 pessoas impossíveis de enganar: Deus e nós mesmos. Tem gente que vai tentando se enganar, mas vai se sabotando até descobrir que ele não pode enganar ele mesmo. Mas Deus, nem se a gente tentar, nem se a gente for muito inteligente. Deus sabe se nós estamos fazendo o melhor ou não. Deus sabe. Ai, pastor, mas às vezes eu me sinto tão limitado. Eu também. Eu me sinto muito limitado. Quando eu paro para pensar quem eu sou, de onde eu vim, a família que eu nasci, o lugar que Jesus me encontrou, irmão. Tem um amigo meu, Adriano, pastor Adriano Miranda, ele fala assim, mano, você tem roça no sangue. Jesus me chamou para pregar a palavra. Eu falei Belo Horizonte, falei Valadares, mas sabe onde Jesus me chamou? Meu pai pastoreava. Eu sou nascido e criado no Governador Valadares, mas papai pastoreava uma igreja em Jampruca. Você não precisa nem conhecer o lugar, mas pelo nome dá para você ter uma ideia do naipe da coisa. Jampruca. Jesus me chamou em Jampruca quando eu tinha 5 anos de idade. Agora, Jesus me batizou com o Espírito Santo num lugar chamado Brejalbinha. Agora pensa. O cara que foi chamado em Jampruca, pastor Pedro, e batizado com o Espírito Santo do Brejalbinha. O Adriano fala, mano, você tem roça no sangue. Irmãos, eu me sinto extremamente limitado. Limitado. E estou falando isso aqui de coração, de verdade. Eu oro, aprendi a fazer uma oração com um amigo, pastor Apolônio Souto, e oro e falo, Deus, eu declaro a minha dependência de Ti. Se não for Deus na minha vida, eu não posso mover um passo, não posso fazer nada. Não consigo. Extremamente dependente de Deus. Então eu oro, pastor, eu quero fazer o melhor, mas eu quero depender de Ti em todas as coisas. Lá na página 58, nós falamos aqui, estamos falando sobre buscando a capacitação para as aulas. Na página 58, capacitação
técnica do professor. O que é capacitação técnica? Leitura. Você tem que ler. Leia o livro Ensinando para Transformar Vidas. Leia sempre. A capacitação técnica é curso, leitura, é tudo que você busca o conhecimento. Faz curso teológico, faz CAPED, participa de tudo que tiver envolvendo escola bíblica dominical. Leia sempre. Leia sempre. Faz um curso de psicanálise, faz um curso de psicologia pastoral. Leia, estude. Capacitação técnica. Tudo que você puder ler, tudo que você puder estudar. É desgastante, mas se esforce, se dedique. O nosso cérebro não enche, não esgota a capacidade. Então a gente tem que ler, estudar, pesquisar sempre. 59 a página, capacitação espiritual do professor. Sejamos crentes. Nós temos que ser crentes, gente. Orar. E orar não é só por obrigação, orar é para desenvolver a comunhão com Deus. Ler a palavra de Deus, jejuar. Gostar do ambiente de igreja, estar envolvidos com a espiritualidade, desenvolvermos a espiritualidade. Se prepare espiritualmente, tem uma batalha, eu falei um pouco disso ontem, existe uma batalha entre no mundo das trevas e o mundo espiritual que nós estamos lutando. Paulo disse isso na carta aos Efésios capítulo 6, nós precisamos estar prontos para essa batalha. Enquanto você está na frente da classe ensinando, saiba que existem ações demoníacas para tentar fazer o seu aluno não entender o que você está falando, não aprender o que você está falando. Existem retaliações do diabo contra a nossa vida. Isso não é coisa de, essas igrejas malucas de batalha espiritual. Não, a batalha espiritual é algo que nós assembleianos não trabalhamos muito, mas é um mundo real a batalha espiritual. É um mundo real. A perturbação na nossa mente. O diabo toca na nossa família. É o primeiro lugar onde o diabo toca. Ontem eu falei para vocês aqui do Benhu que parou na caminhada cristã. Quando o Benhu se desviou, eu comecei a falar, eu não vou falar sobre isso, não vou falar, porque como é que eu vou pregar? Eu vou falar, eu, pastor, pregador, ensinador e um filho desviado. Aí um dia o Senhor falou comigo, fale e peça oração por ele, onde você passar, fale. Eu comecei a falar, e aí tem gente orando pelo Benhu no Brasil, fora do Brasil, gente que me encontra, pastor, nós ainda estamos orando pelo Benhu. Eu estou louco para voltar aos Estados Unidos, porque uma das últimas pregações que eu fiz lá foi num culto de família, e falamos sobre isso, fizemos uma oração, orei por pais que se sentiam culpados. Deus me orientou a orar e falar, Deus vai te livrar da culpa hoje, meu irmão, a culpa não é sua, a culpa é do diabo e tal. Aí 15 dias depois eu cheguei em casa, o meu falou, papai, eu vou consertar minha vida, vou voltar para Jesus, vou casar com a minha namorada, vou fazer a faculdade, ficar internado lá na igreja, no regime de internato. Aí eu estou doido para voltar para falar com ele, gente, Jesus está fazendo a obra na vida do Benhu. Vai atacar nossa família, vai atacar nossa casa. Nós não podemos descer da torre de vigia. Nós temos que orar e entender o movimento do mundo espiritual. A Gil estava lembrando ontem, lembra do filme O Quarto de Guerra? Quem já assistiu aqui O Quarto de Guerra? Que a mulher entra no quarto e ela tem um monólogo com o diabo. Porque ela não deixa o diabo falar. Ela fala, diabo, aqui não. Você não tem ideia da briga que você comprou. A partir de hoje você vai enfrentar a maior batalha que você já enfrentou na sua vida, porque eu vou orar, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, eu vou lutar. Eu sei que isso é uma investida contra a minha vida, mas em nome de Jesus, o Senhor vai fazer proezas. O mundo espiritual é mais ativo do que a gente pensa. Irmãos, o diabo é louco para matar a gente. Maluquinho para matar a gente, porque ele sabe, ele faz de tudo para te desestabilizar no dia que você vai lecionar e nos dias anteriores, porque ele sabe que se você estiver bem, a palavra que Deus vai usar através da sua boca vai mudar a vida das pessoas que vão te ouvir. Ele quer tirar a nossa vida, porque ele sabe que nós somos instrumentos de Deus, ferramentas de Deus para o seu reino. Na verdade, a briga não é com a gente, a briga é com aquele que está sobre nós e que usa a nossa vida. Então nós precisamos estar atentos ao mundo espiritual. Precisamos estar atentos ao mundo espiritual. A gente precisa ser crente. Ser crente. E olha que está ficando meio difícil achar pregador crente. Pastor crente também, está ficando meio raro.
professor crente, está ficando meio difícil. Mas não tem nada melhor no mundo que ser crente também, não. Página 58, capacitação técnica, 59, capacitação espiritual. E, aliás, na página 59, lá em cima, capacitação intelectual, que é capacitação acadêmica. É estudar. Pastor, eu já estou com 60 anos de idade. Nós estamos indo para os Estados Unidos com um projeto extremamente espiritual. Aí a gente estava lá, o pastor presidente conversou comigo e com a Gil. Falou, pastor, vocês estão vindo para cá porque Deus está direcionando tudo. Mas se dependesse de mim, como homem, o pastor Suimar falou, Suimar, eu não traria vocês para os Estados Unidos, eu ia mandar vocês para Bolívia. Vocês pastorearem a igreja lá, universitária, para a gente, e eu ia ajudar vocês, para vocês fazerem faculdade de medicina lá na Bolívia. Na hora que ele falou assim, irmão, eu falei, pastor, não fale isso comigo não, pastor. Eu vou fazer 57 anos, eu já comecei a planejar, pessoa, eu com 57 anos, fazer 6 anos, 47, desculpa, 57. 47. Aí eu comecei a pensar, fazer 6 anos de medicina. Aí eu comecei a planejar com a Gil, meu bem, já pensou? Eu com 66 anos, vamos pôr 67 anos, 57 anos, formado, tá vendo? Eu com 57 anos, formado em medicina, vou trabalhar mais 20 anos como médico. Aí minha filha falou, papai, mas o senhor teria coragem de ir para a faculdade de medicina aos 47 anos, depois de aposentado já na polícia? Eu falei, minha filha, toda hora. Mas toda hora. Aí tem gente que fala, pastor, já estou com uns 35 anos, não dá para estudar mais não. Irmão, 35 anos, sua vida nem começou ainda. Eu conheci a irmã Graciosa, que foi coordenadora pedagógica da nossa faculdade lá. Ela começou a fazer faculdade de pedagogia com 56 anos. Ai, pastor, mas eu queria tanto, irmão. Então vai, estuda, faz faculdade. Hoje, aliás, para nós da terceira idade, já que eu estou com 57, né, que eu falei aqui, já que eu aumentei 10 anos, para nós da terceira idade, tem inclusive incentivos do governo para a terceira idade fazer faculdade. Vai ocupar essa mente, vai ocupar essa cabeça. Irmãos, infelizmente, a gente tinha uma outra cabeça no passado. Eu tinha 22 anos, mais ou menos, 21 anos, eu acho, terminei o curso de técnico em contabilidade. Aí eu pensei, vou fazer mais 2 anos de magistério, porque eu sei que Deus me chamou para o ensino e isso vai me ajudar. Aí comecei a estudar, me rematriculei no ensino médio, comecei a fazer magistério. Tive um pastor, Juarez Dias Alves, homem de Deus, foi o homem que acreditou em mim, com 21 anos de idade, um menino para ser obreiro. É o meu pai ministerial. Mas o pensamento era diferente. Aí o pastor Juarez começou a dar os estudos e falou, tem uns irmãos aí que já estudou, já fez o 2º grau, e agora em vez de fazer a obra de Deus, estão querendo estudar de novo. Jesus está voltando aí, vai ficar todo esse estudo para ir e tal. Sabe o que eu fiz? Parei o magistério. O arrependimento. Por outro lado, quando eu tinha 26 anos, eu reunia com um pastor, esse eu não vou falar o nome. Fui para o curso bacharel em teologia. Ele falou comigo, antes, eu preciso que você seja o 3º dirigente da igreja. Eu quero você na igreja de domingo a domingo. Aí a gente tinha, olha só, pastor regional, o co-pastor regional, o 1º dirigente da sede, da subsede, o 2º dirigente, eu seria o 3º dirigente. Nada contra, eu não sou o primeiro, não, nada disso. Eu falei, pastor, não posso, estou com 26 anos, meus filhos estão pequenos, e eu vou fazer faculdade de teologia. Não, faz uma faculdade online, tem muito. Não, pastor, eu vou fazer a faculdade presencial. Eu tenho a oportunidade de fazer, Deus está me dando a oportunidade, os meninos estão pequenos, daqui a pouco eles crescem, eles vão fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de teologia. E, irmão, esse pastor comprou uma briga comigo, mais uma briga. Que eu falei, não, vou fazer, e ele falava, né, está fora da vontade de Deus. Eu falei, pastor, eu tenho convicção do que Deus tem para a minha vida. E no meio da faculdade, Deus mudou a estrutura do meu ministério. Nunca é tarde demais para começar. Nunca. Vai estudar, pastor, mas eu quero fazer direito. Vai fazer. Não faz errado, mas faz direito. Pastor, eu quero fazer um curso, não tem nada a ver com a igreja, tudo tem a ver com o reino de Deus, meu irmão. Onde você estiver, eu aprendi uma coisa. Deus, aliás, o diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, tem ou não tem? Mas Deus também tem.
Deus nunca perde para o diabo, não, irmão. Deus também tem gente para trabalhar para Ele em todo o lugar, ok? Eu vou finalizar essa parte aqui, pastor, 11h30. Eu finalizo, encerro ou tenho... Hein? Pode encerrar. Eu quero que vocês, com muito carinho, leiam aí, a partir da página 35, sobre identidade cristã. Quero que vocês leiam isso aí. Quero que vocês leiam, tá bom? Eu falo que a apostila a gente entrega para os alunos trabalharem. É importantíssimo entender a identidade cristã. É importantíssimo entender quem sou eu. Qual é a minha verdadeira origem? Hoje isso tem sido muito trabalhado. Não só por uma questão espiritual, mas por uma questão humana. Mas para mim, tudo é espiritual. As coisas humanas são também espirituais. Tudo é espiritual na nossa vida. Então, leiam isso aí. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser conversar alguma coisa a respeito disso, podem me chamar no WhatsApp. Já falei com o pastor William, os irmãos podem passar o número do meu WhatsApp. Se você entrar lá no meu Instagram, @PR_Anderson_S_Silva, lá na bio tem o número do meu telefone, que é o meu WhatsApp. Me chamem. É um assunto importantíssimo para nós tratarmos hoje. É claro, hoje assim, no contexto de igreja que a gente vive, entendendo a nossa identidade. É claro que nós procuramos nos ater aqui ao que era extremamente relevante. Não que não seja importante, mas o que era extremamente relevante para esse nosso momento desse terceiro seminário. Mas a identidade cristã é muito importante. O ser humano perdeu a identidade, não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu a identidade. E isso provocou uma solidão, que foi o resultado do afastamento de Deus. Por que nós perdemos a identidade? Porque no Éden, o ser humano se afastou de Deus. A nossa identidade está no nosso Criador. No nosso Criador. Isso aqui não é conversa de crente, é um diálogo da teologia com a sociologia. Existem muitas pessoas que estão entre nós hoje, vivendo na igreja, que estão vivendo solitariamente, porque não conseguem encontrar a sua identidade. E isto gera um grande problema. Gente triste, amargurada, depressiva. Eu tive depressão grave. Eu fiz tratamento psicológico, ainda de quando em quando tenho consultas psicológicas, mas eu passei por um processo gravíssimo de depressão, instigação ao suicídio. E eu, como militar, com a arma dentro de casa, a polícia militar mandou recolher a minha arma por 6 meses. Eu precisei tratar, eu precisei fazer tudo isso. Assim como eu falei do caso do Benhu, eu tinha receio de falar sobre isso. Mas eu aprendi que, não obstante ser pastor, eu sou ser humano. E as experiências que Deus me permite viver são experiências que eu posso compartilhar e fazer aqueles que necessitam de um tratamento e de uma ajuda, que há uma saída, há uma porta. Há uma porta. A solidão, essa perda de identidade, nos faz estar perdidos em nós mesmos. Agora, minha pergunta é: se eu sou a pessoa que mais me conheço e eu me perco dentro de mim mesmo, como eu posso me encontrar? Quando eu me perco dentro de mim mesmo. Se eu me perco num caminho, eu uso um GPS, eu ligo para alguém. E quando eu me perco dentro de mim mesmo? E eu sou a pessoa que eu mais me conheço. É claro que a psicologia e as diversas ciências que estudam o comportamento humano vão me ajudar. Mas, sobretudo, eu preciso entender o que eu estou vivendo. Eu preciso encontrar a minha identidade. Eu preciso buscar a graça de Deus. Eu preciso procurar o auxílio do Espírito Santo para que eu consiga identificar-me comigo novamente. Para que eu consiga me encontrar de novo dentro de mim mesmo. Eu vou encerrar com uma frase do pastor Paulinho, que é uma frase que me ajudou muito durante o processo mais complicado de tratamento da depressão. Ok? Solidão é a frase. Cadê eu queria só que a gente encerrasse com o músico. Cadê o pastor lá do violão? E aí nós vamos encerrar aqui. Essa frase me ajudou muito, muito. Então eu quero ler para você, ela está aí na página 41 da apostila, está afastada aí, que eu coloquei justamente em destaque. A frase diz assim: solidão
não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isto é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não pode mais voltar. Isto é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstância. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Não se perca em você mesmo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo em nossa vida. A graça de Deus está sobre nós. Nós somos seres humanos normais. Aliás, pelo menos tidos dentro dos padrões de normalidade social. Mas nós não somos seres humanos comuns. Quem é comum não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo tem a capacidade de te ajudar a vencer todos os seus percalços. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. A minha oração ao encerrar esse terceiro simpósio é que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida e nos ajude. Que o diabo saiba que nós não estamos sozinhos. Que os desafios que nós enfrentamos, que os percalços, as dificuldades que se apresentam diante de nós, nós iremos vencer todas elas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus e agradeça a Deus por estar aqui neste lugar. Aleluia. Cante só um trecho. Oro a ti em favor dos teus filhos. Eu sei que tu tens nos chamado e nos escolhido para uma obra transformadora. E eu sei que o inferno se levanta para tentar nos dissuadir do teu chamado. Mas em nome de Jesus, nós nos posicionamos mais uma vez diante de ti. Suplicamos a tua graça, ó Senhor, sobre nós. Nos ajuda, nos fortaleça, restaura, cura, transforma, lava a nossa alma. Nós não podemos ensinar aquilo que não experimentamos, mas nós temos convicção do nosso chamado e da tua graça sobre a nossa vida. Diante de ti estamos, e aqui estão os teus filhos, homens e mulheres que tu tens chamado para o ensino na tua obra, para a docência cristã. Potencialize, Senhor, os teus filhos. Potencialize, Senhor, as tuas servas. Encha-os do teu Espírito. Encha-os da tua graça. Abra nossa mente para compreender o que tu tens para a nossa vida. Nós nos dispomos ao teu serviço. Somos a geração que o Senhor precisa para ensinar, para transformar. Que haja poder nas palavras dos teus filhos. Quando eles falarem, que sejam a voz deste homem e desta mulher, mas que seja a tua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro. Em nome de Jesus, eu declaro que a tua graça sobre a nossa vida vai envolver os nossos alunos, vai transformar a vida dos nossos alunos. É isso que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos escolher. Nós não merecemos, mas a tua graça nos alcançou e nós somos gratos. Eu prometo me envolver ainda mais. Eu prometo estar mais envolvido com a tua obra. Eu prometo, Senhor, que me dedicarei mais. Eu prometo orar mais, buscar mais a tua face, pedir mais a tua ajuda, porque eu preciso de ti. Eu declaro a minha dependência de ti. E nós louvamos o teu nome nesta manhã. Bendizemos o teu nome e tributamos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Diga: mais que ser bem-vindo, nós te desejamos.